mas também aprender aí com os colegas, né, os alunos, essa troca eu acho simplesmente fantástica. Eu vou compartilhar aqui meus slides, vocês me avisam se deu certo. Peraí. Deu certo? Deu certo, perfeito. Joia, vou ver se eu acho aqui um apontador. Vocês conseguem ver meu apontador? Sim, estamos vendo. Joia. Então, mais uma vez, muito obrigada. É uma enorme alegria poder estar aqui no Viro Clube. Eu acho que essa iniciativa de fazer um clube de palestras em virologia, de pesquisas, com os pesquisadores trazendo, né, suas contribuições, eu acho isso fantástico, especialmente, né, para os alunos que estão aí se inteirando do que a pesquisa, né, em virologia, ela de onde que ela sai, de onde que ela vai e para onde, né, que nós caminhamos. Então, o nosso grupo, como o Danilo falou, é o Grupo Prospera, de prospecção em pesquisas em resposta imune e antivirais, e a gente trabalha com duas grandes linhas no laboratório, uma linha bem de imunologia, onde a gente trabalha com imunologia treinada, imunoinformática, elementos da imunidade inata, que têm atividade antiviral e imunomoduladora, e a gente trabalha com uma vertente que está bem associada com o desenvolvimento de antivirais, e esses antivirais, a gente tem uma reflexão para trazer aqui hoje sobre o que é um antiviral bom, né? Então, é isso que eu quero conversar com vocês hoje, e também conversar como que o desenvolvimento de antivirais de amplo espectro pode nos preparar para as próximas pandemias, que com certeza virão. Tá? Então, o nosso grupo faz pesquisa no Laboratório de Virologia Básica e Aplicada do Departamento de Microbiologia aqui da UFMG. Então, pessoal, a gente começa aqui a nossa... Ai, será que o videozinho não vai funcionar? Deixa eu ver. A gente começa pensando e refletindo quem que nos mata mais, né? A gente pensa nessa perspectiva de que as doenças degenerativas são as maiores preocupações que a gente tem hoje. Mas vocês vão vendo que depois da década de 80, isso muda, né? A gente tem o HIV ganhando o cenário de doenças mais estudadas do planeta, e isso não para, né? Em décadas, né? Nós mantemos esse grande ganho aí brigando fortemente com as neoplasias, né? E em 2019 nós temos o advento da Covid-19. Isso é realmente um cenário que muda completamente a nossa realidade, né? Eu não sei se vocês conseguiram ouvir a música que estava tocando. Danilo, vocês conseguiram ouvir? Não ouvimos a música não, mas deu para ver o vídeo certinho. Que bom. O cenário aqui que mais, né, eu estava com dificuldade de falar porque a música estava muito alta aqui no meu ouvido, mas o cenário que nós temos é realmente a Covid-19 causando um impacto em saúde pública e que foi reverberado no mundo inteiro. E não só a Covid-19, mas os vírus emergentes e reemergentes, eles são uma grande preocupação em saúde pública, eles são causas de mortes incalculáveis que a gente não tem como monitorar devido aos diversos eventos e fatalidades subclínicas e não registradas, e a gente vê os vírus protagonizando um papel importante na saúde pública hoje, tá? Obviamente, a gente vê o mundo se fechando para isso, e a gente vê ameaças como, por exemplo, fake news, que vem trazer, na verdade, um benefício negativo para o entendimento desses vírus, de como que a gente vai atuar para a gente poder realmente tratar essas viroses e conter a disseminação e os vírus realmente se disseminando na população. Então, mas aí a gente pensa em relação a antivirais. Quais que são os melhores antivirais? Como que a gente pensa que um antiviral ele pode realmente contribuir para tratar uma infecção viral, uma doença associada a um vírus? E aí a gente sempre tem essa ideia de que os melhores antivirais, eles têm como alvo um elemento bastante específico do vírus. E ao longo da história a gente vem tendo esses eventos, né? Então a gente tem os primeiros antivirais sendo desenvolvidos, os antivirais para HIV,
que realmente foram mais pesquisados na história da ciência, HCV com antivirais bastante específicos, e aí sejam eles inibidores de protease, inibidores de entrada do vírus, de saída, e aí eu chamo atenção chamando atenção e lembrando aí da Covid-19, né, no impacto de saúde pública, o primeiro antiviral que nós desenvolvemos para a Covid-19 e que atua no SARS-CoV-2, né, que foi o Remdesivir. E esse primeiro antiviral, você pensa, ele foi desenvolvido para SARS-CoV-2, ele foi desenvolvido para um elemento específico do vírus? E a gente sabe que não. A gente sabe que o Remdesivir, na verdade, ele foi criado como alvo para o vírus Ebola, né, para os filovírus, e também para atuar no Marburg, né? Então, a gente sabe que estar preparado para uma pandemia não necessariamente é desenvolver um antiviral que seja extremamente específico para aquele vírus, mas, na verdade, é a nossa capacidade de utilizar o que já existe para atender às demandas de um novo vírus, de um vírus que vai surgir e a gente não sabe como realmente colocar lá no calendário, esse vírus vai surgir tal dia, então eu posso desenvolver um antiviral para ele. Então, estar preparado é ter vírus que atuam em um amplo espectro. Então, aqui lembrando apenas o Remdesivir, é um inibidor análogo nucleosídico, que ele vai entrar na célula como uma pré-droga e depois ele vira um pró-fármaco, né, que vai depois se desenvolver no fármaco ativo, que vai se ligar na polimerase de RNA dependente de RNA e vai ser parte da nova fita de RNA, mas, na verdade, ele vai inibir essa polimerase, né? Então, os inibidores de polimerase viral, na sua grande maioria, são análogos nucleosídicos, né? E, aproveitando essa oportunidade do Ebola, o Remdesivir foi o que a gente chama de reposicionado. Então, saber disso é muito importante. E uma outra lição que a gente teve, o exemplo aqui do Remdesivir fica muito forte, mas é importante que antes disso a gente já saiba que a gente já teve evidências de que elementos que atuam em mais de um vírus ou mais de um elemento viral, eles são importantíssimos para contribuir para a terapia de infecções virais graves, e aqui a gente tem um exemplo do HIV, né? O HIV, a gente tem mais de 40 antivirais desenvolvidos, e a gente sabe que o vírus já causa escape para os antivirais que nós temos. Mas há muito tempo atrás, mais de 20 anos, foi feito um estudo com uma coorte de HIV e foi se identificado que existiam indivíduos que a gente chama de elite controllers, né, os controladores de elite, e o que eles tinham de interessante é que eles desenvolviam anticorpos que se ligavam a mais de uma variante do SARS-CoV, do HIV, tá? Então, nessa coorte de HIV, foi descoberto esses controladores de elite que tinham anticorpos que eram monoclonais, mas que eram capazes de neutralizar mais de uma variante do HIV que apresentava, né, proteínas do envelope, especialmente a GP120, que tinham alterações. Então, é só lembrar que o HIV é um dos vírus que tem maior taxa de mutagênese, que mais gera variantes. O David Ho, que é um dos diretores dos maiores centros de HIV do mundo, foi ele que criou a HAART, né, a Highly Active Antiretroviral Therapy, e que a TARV que nós usamos hoje no Brasil, ele já falava, para cada um dia que um paciente utiliza a terapia antirretroviral, a gente vai ter um vírus novo do HIV surgindo naquele indivíduo. Então, a gente precisa estar constantemente desenvolvendo novos antivirais até a gente descobrir uma vacina que seja efetiva em realmente prevenir a infecção viral. Mas, ou seja, a descoberta desses anticorpos que foram chamados de Broad Neutralizing Antibodies, né, os BN-ABS, eles revolucionaram tudo que a gente tem de HIV hoje. E hoje os antivirais mais eficazes que a gente tem, que são capazes de inibir várias variantes virais do HIV, eles são os Broad Neutralizing Antibodies. E, obviamente, esses
antivirais de amplo espectro, que são anticorpos que são, na verdade, recombinantes, eles vão ser, no futuro, o que mais vai contribuir para a terapêutica dessas infecções virais graves. Então, a gente mostra aqui claramente que os melhores antivirais, eles não são aqueles que têm alvos tão específicos como a gente antes imaginava. Na verdade, os antivirais de maior interesse que nós temos hoje são aqueles que atuam numa variedade de elementos virais. E mais ainda, são aqueles que são capazes de modular a resposta imune do hospedeiro, contribuindo não apenas para diminuir, né, a disseminação viral intra-hospedeiro, mas também modulando os efeitos deletérios associados ao vírus. Então, isso é muito importante para a gente e tem guiado a nossa pesquisa aqui no Prospera, né? Então, hoje nós temos realizado pesquisas com uma diversidade grande de vírus, incluindo os retrovírus, aqui mais focados no HTLV, as poxviroses, as arboviroses, e nós temos também os vírus respiratórios como influenza e coronavírus, com projetos sendo desenvolvidos. A gente tem uma gama de candidatos antivirais que tem potencial de atividade antiespectro, e eu vou falar um pouquinho do que a gente estudou aqui para SARS-CoV e poxvírus, para dar um pouquinho de exemplo do que a gente tem feito dentro dessa busca de antivirais de amplo espectro que nós estamos iniciando. Então, as estratégias que a gente tem utilizado no grupo candidatos com atividade proteolítica, então elementos, enzimas que têm atividade proteolítica, que possam atuar especificamente em proteínas altamente glicosiladas, né, como são as proteínas virais. Nós temos trabalhado com híbridos que carregam mais de uma molécula, então, dessa forma, eles podem ter dupla atividade. Nós temos trabalhado com reposicionamento de drogas, de candidatos antivirais, análogos de antivirais que já funcionam, e também com elementos inibidores de entrada viral, né, ou seja, que tem uma atividade virucida. Eu vou mostrar alguns exemplos disso. Seria impossível para mim falar tudo que a gente tem feito nesses últimos 7 anos aí, pós-pandemia, mas a gente vai dar uma ideia boa para falar com vocês o que a gente tem feito, e especialmente para a gente refletir do que a gente espera do antiviral, de como que a gente vai conduzir pesquisa em desenvolvimento para antivirais. É extremamente importante dizer que desenvolver antivirais é muito difícil, é muito complexo e requer um nível de investimento de pesquisa e de infraestrutura, como laboratórios de nível de biossegurança 3, que é muito grande. Então, a equipe no nosso grupo tem trabalhado com afinco no desenvolvimento de antivirais, especialmente esses de emergentes e reemergentes, e que são de alta periculosidade e que precisam ser manejados em laboratório NB3, né, de biossegurança 3. Para quem não conhece, nós temos nível de biossegurança 1, 2, 3 e 4. No Brasil, atualmente, nós não temos nível 4, nós temos no CNPEM um laboratório sendo construído para ser nível 4, mas atualmente poucos lugares do mundo têm o nível 3 e o nível 4. Aqui na UFMG nós temos, e aqui eu mostro um desenho, uma imagem, né, da Thaís e do Eric, que são 2 pesquisadores do grupo e que desenvolvem pesquisa dentro do NB3, e a gente tem também hoje a Marília trabalhando nesse mesmo ambiente. Em breve eu mostro a fotinho da Marília. Então, eu vou começar falando um pouquinho de como que essa história começou, né? Então, a gente começou trabalhando com antivirais contra o SARS-CoV-2 e, especialmente, utilizando elementos de origem natural, como o canabidiol, né? Então, o canabidiol é um elemento, um dos diversos elementos presentes numa planta que é talvez bastante conhecida por todos, né, a cannabis sativa. Essa planta, ela tem elementos que são extremamente importantes e que podem ter um potencial terapêutico fantástico. E o canabidiol tem sido estudado para diversas aplicabilidades, inclusive ele foi aprovado desde 2015 aqui no Brasil para o tratamento de doenças psiquiátricas. E, obviamente, nós desenvolvemos ensaios in silico e que previram que os análogos do canabidiol, o canabidiol e os análogos do canabidiol poderiam ter atividade anti-ECA2. ECA2
o ACE2, né, é a enzima conversora de angiotensina 2, que é utilizada pela spike do SARS-CoV-2 para a entrada na célula. E quando nós testamos, a gente testou vários derivados, aqui nas barrinhas a gente mostra diferentes derivados, que eu não vou entrar aqui no nome devido às questões patentárias, né, que têm sido desenvolvidas com esses análogos, e nós encontramos análogos que são capazes de inibir extremamente a atividade da ECA2. Isso foi testado por ensaios bioquímicos. E a gente também testou por ensaios antivirais, e a gente chegou que um derivado específico do canabidiol, ele tem uma IC50, né, que é uma concentração inibitória de 50% da população viral, extremamente baixa, de 1,43 micromolar. Para vocês terem uma ideia, nas mesmas células, que são as células Vero que nós testamos, antivirais como monopiravir, nimatrelvir, remdesivir, têm IC50 superiores a que nós encontramos para esse derivado do canabidiol. Então, esse estudo foi realizado por uma doutoranda do laboratório, Deisimara Marques, e foi feito em colaboração com a professora Renata Oliveira e o doutorando dela, o Gabriel Marques, da Faculdade de Farmácia aqui da UFMG. Então, esses dados foram sensacionais, geraram bastante surpresa para a gente, e a gente conseguiu realizar uma patente e também publicar um trabalho na European Journal of Medicinal Chemistry, e que permitiu para a gente abrir uma grande linha aí de antivirais no laboratório. A gente gostou muito dos resultados, e como a gente sabe, resultados bons na pesquisa é igual cachaça, a gente vicia, e a gente não parou por aí. A gente queria ver, será que esses canabidióis, será que esses derivados do canabidiol, eles teriam aplicabilidade para conter, né, e diminuir, bloquear a atividade de outros vírus, a multiplicação de outros vírus? E foi isso que o Eric viu mais recentemente, quando ele testou alguns dos derivados do canabidiol contra chikungunya, né? Lembrando que chikungunya é um vírus extremamente importante, ele gera um impacto na saúde pública enorme, ele tem uma fase aguda e uma fase crônica, e nessa fase crônica nós temos indivíduos que, inclusive, perdem a sua atividade laboral e profissional por causa de perda de movimento nas mãos ou nos membros inferiores também. Né? Então, o que nós fizemos, será que o canabidiol poderia, e os seus derivados poderiam ser utilizados para poder tratar a infecção pelo chikungunya? E o que nós fizemos aqui foi um ensaio bastante interessante. A gente observava que o canabidiol em concentrações maiores, e esse aí é o canabidiol puro, né, não os derivados que a gente viu anteriormente, mas será que esse canabidiol, ele gera toxicidade na célula? E nós vimos que sim. O canabidiol em concentrações maiores, aqui de 100 micromolar, é extremamente tóxico. No entanto, quando você faz uma simples acetilação nesse canabidiol e transforma ele num pró-fármaco, essa toxicidade, ela é eliminada, né? Então, a viabilidade celular, que aqui baixou para quase próximo aí de 60%, o que a gente considera 40% de morte muito, né? Aqui a gente tem ela totalmente subvertida. E nós observamos também que tanto o CBD quanto o CBD acetilado, ele é capaz de inibir a multiplicação do chikungunya in vitro, tá? E nós observamos, e isso a gente consegue observar com diferenças estatísticas significativas, e o CBD-AC com mais de aproximadamente aqui 1 log de redução de carga viral. A gente observava uma redução muito significativa da carga viral com o canabidiol, no entanto, com esse excesso de toxicidade, a gente não conseguia definir se isso está associado à toxicidade ou se é realmente atividade antiviral. Com a acetilação, nós observamos que era realmente toxicidade, mas que a gente permanece com 1 log de atividade antiviral. E isso foi confirmado por ensaios de fluorescência, onde a gente observa que a inibição da multiplicação viral, ela ocorre nos estágios mais recentes da infecção. Então, a atividade antiviral acontece aqui, ó, bem no inicinho, quando você inicia o contato do antiviral com a célula e o vírus, tá? Indicando que realmente o CBD, assim como para SARS-CoV-2, ele pode ser um inibidor de entrada do vírus dentro da célula. Nós não paramos por aí, a gente queria
como eu falo com vocês, bons resultados igual cachaça, a gente vicia, né? A gente viu uma oportunidade incrível de testar outros derivados, outras moléculas com potencial antiviral enorme, e isso é o aminoadamantano. O aminoadamantano é uma molécula clássica e que foi um antiviral importante para a gente, para influenza. Então, aqui nós observamos no desenho a estrutura tridimensional ou conformacional da proteína M2, que é um canal iônico do influenza, e que o aminoadamantano bloqueava. A gente consegue observar aqui de diferentes formas o aminoadamantano se apresentando aqui na região interna do canal, que é esse canal M2, que é um canal de prótons. E o que ele faz? Basicamente, o canal M2 do vírus influenza, ele, na verdade, ele aumenta, ele facilita a acidificação endossomal, que é necessária para quando o vírus entra na célula. E, dessa forma, né, como ele é algo que vai permitir a acidificação, ele facilita o ciclo de multiplicação do vírus e permite o desnudamento viral, fusão da membrana e desnudamento viral. Então, esse daqui é o principal alvo dos aminoadamantanos. Eles são bloqueadores de canal e eles são alvo da acidificação endossomal e da maturação endossomal. Isso para a gente, pessoal, em 2020 era bastante interessante. Por quê? Porque em 2020 nós tivemos os primeiros dados com os inibidores de maturação endossomal, que na época eram muito ativos, como é o caso da hidroxicloroquina, que depois não vingou e não foi eficaz. Mas o que nós pensamos é que, na verdade, a hidroxicloroquina, ela funcionava como um inibidor da maturação endossomal, o único problema é que ela era muito tóxica, e por isso, né, por sua falta de segurança, ela foi descontinuada. Mas, e se nós encontrarmos aqui derivados de amantadina que poderiam atuar aqui na inibição da maturação endossomal e da inibição do desnudamento viral? E aí, foi nessa etapa que nós fizemos uma parceria com o professor Ângelo de Fátima, aqui do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, e nós desenvolvemos derivados do aminoadamantano. Esse foi o trabalho de doutorado da Daisy, né, que colaborou lá no projeto do CBD. E aqui a gente teve colaboração de vários pesquisadores da Faculdade de Farmácia, professor Vinícius Maltarroio, Matheus Serafim, professora Rafa Ferreira, o Eric, nosso pós-doc aqui do laboratório, ele contribuiu muito também nesse projeto, e também o Luiz Adam, lá do CT Vacinas, né? Então, nessa proposta, nós criamos novos derivados do aminoadamantano e nós fizemos testes em SARS-CoV-2 para ver se haveria atividade antiviral para SARS-CoV-2. Lembrando que no início da pandemia a gente tinha uma variante Wuhan, que naquele momento a entrada dela era basicamente via endossomal, tá? Hoje nós temos a Ômicron, que faz fusão direta de membrana, mas na época isso era bastante importante, tinha bastante impacto. E o que nós vimos nesse resultado publicado na Virus Research foi uma atividade antiviral muito significativa de vários compostos. Aqui, a amantadina, né, que é o composto que foi desenhado para ser antiviral para influenza, e que hoje, na verdade, caiu em desuso, né, porque o influenza gerou resistência contra a amantadina, ela tinha uma atividade para SARS-CoV-2 de 39 micromolar, isso a gente considera uma IC50 relativamente alta, mas com os derivados 3F2, 3F3, 4, 5 e 10, o que a gente observa é uma redução significativa dessa IC50, que foi extremamente baixa. Eu chamo a atenção aqui para 3F4, que apresentou uma IC50 na escala nanomolar, né? Ou seja, 0,31 micromolar, e já entrando aí na escala nanomolar. E esses resultados foram bastante interessantes, e os dois mecanismos principalmente levantados nos nossos estudos que provavelmente esses compostos eles poderiam estar atuando na proteína E do envelope do SARS-CoV-2,
que é um domínio transmembrana e que auxilia, assim como a proteína M2 para a influenza, auxilia na acidificação e na maturação endossomal. E a outra via seria na diminuição da expressão de uma catepsina. A gente tem catepsina L, catepsina B, que são catepsinas proteases que auxiliam na liberação, no processo de maturação também endossomal e no desenvolvimento da biossíntese viral. Então, esses resultados nos motivaram, inclusive, a realizar microscopias de transmissão eletrônica, no qual a gente consegue observar o vírus. Então, para aqueles que nunca viram o SARS-CoV-2, esse aqui é o SARS-CoV-2, a gente vê, né, a partícula viral com a proteína spike na superfície aqui, né, do envelope viral, e aqui na superfície de uma célula vero, né, que foi visualizada por microscopia eletrônica. E quando nós colocamos os antivirais, na presença dos antivirais, aqui a gente vê o vírus na superfície da célula, essa célula, ela não foi tratada, e quando a gente observa com o tratamento de um derivado, especialmente o 3F5, aqui esse exemplo, a gente já não vê mais as mesmas partículas virais que a gente observa na célula infectada, tá? Então, a microscopia eletrônica também confirma os resultados da atividade antiviral dos aminoadamantanos e de uma maneira bastante interessante, mostrando bastante detalhe e confirmando que realmente não está ocorrendo o ciclo completo de biossíntese viral. Obviamente que a gente não parou por aí, a gente queria saber, será que esses aminoadamantanos teriam uma atividade, uma capacidade de modular a resposta imune induzida pelo SARS-CoV-2? A gente sabe que o SARS-CoV-2 está associado com um fenômeno chamado de tempestade de citocinas, e essa tempestade de citocinas é um dos grandes problemas da COVID-19, gerando uma inflamação grave no indivíduo. E então nós desenvolvemos um ensaio in vitro no laboratório de curta estimulação, no qual nós estimulamos células mononucleares do sangue, tanto polimorfonucleares quanto mononucleares, nós estimulamos essas células, e nós, com SARS-CoV-2, com o vírus SARS-CoV-2, e a gente faz um tratamento in vitro com os derivados do aminoadamantano. A gente mede tanto mediadores solúveis como citocinas, utilizando uma técnica de microarranjo fluido, que é o Luminex, e também utilizamos a citometria de fluxo para detecção de populações celulares. Então, esses ensaios foram realizados pelo Felipe Clarindo, pela Deise e pelo Giovanni Marques. Felipe atualmente mestrando e Giovanni atualmente doutorando do laboratório. E o que a gente observa aqui nos resultados é que a gente tem um aumento significativo de elementos de mediadores solúveis, citocinas pró-inflamatórias, como IL-12, IL-15, GCSF, GM-CSF, interferon gama, né, CXCL8, né, uma quimiocina que faz a quimiotaxia de neutrófilos, IL-17, IL-1-beta e IL-6 especialmente. E eu chamo atenção aqui para IL-1-beta e IL-6, que são muito elevadas, numa escala até 100 vezes mais do que o controle, tá? Indicando uma ativação muito forte do inflamassoma induzida pelo SARS-CoV-2. E na presença dos mediadores solúveis, as mesmas citocinas, IL-1-beta e IL-6, têm reduções significativas, voltando à homeostase, né? Então, ou seja, a tempestade de citocinas, ela é modulada pela presença dos derivados aminoadamantano, especialmente aqui eu chamo atenção para o 3F4, que mostrou maior atividade antiviral, e aqui demonstra uma atividade imunomodulatória. E quais os mecanismos que a gente poderia pensar para poder realmente desvendar, né, possíveis maneiras de como que esses derivados do aminoadamantano estão realmente produzindo essa atividade imunomodulatória na presença do SARS-CoV-2. E um dos mecanismos que a gente tem estudado é a atividade dos aminoadamantanos, e especialmente aqui do 3F4, a gente tem feito esses ensaios em sílico como mediadores e moduladores de NMDA. A gente sabe que a amantadina, hoje, ela foi reposicionada para o tratamento de Parkinson, porque ela é capaz de bloquear canais que passam neurotransmissores como dopamina. E o NMDA é um dos receptores
qual os aminoadamantanos podem atuar. E aqui a gente tem trabalhado nessa hipótese de que esses derivados, ao modular NMDA, eles inibem a proliferação de células T, diminuem a produção de citocinas pró-inflamatórias, aumentam a produção de L10, né, que é muito importante para a modulação da resposta imune, e foi observada aqui nos nossos resultados, e bem como diminuindo a resposta de TNF e os interferons, especialmente interferon gama, tá? Então, esses resultados aqui estão em preparação para publicação. E, mais uma vez, a gente pensa, será que os derivados do aminoadamantano, eles poderiam aí atravessar, né, e atuarem como antivirais de amplo espectro? E aí, nesse momento da história, a gente, isso já é 2022, próximo de 2023, e a gente tem um grande surto de preocupação no mundo, que é a infecção pelo vírus da varíola símia, né, que foi renomeado de Mpox. O Mpox, ele é uma infecção muito grave em indivíduos imunocomprometidos, pode estar muito associado com risco de morte, tá? Então, a gente tem um antiviral, a gente tem 3 antivirais possíveis para o tratamento de Mpox, no entanto, nenhum deles tem gerado eficácia. O Tecovirimat, que era a maior esperança do mundo, né, das agências, inclusive do NIH, da Anvisa, de várias agências do governo brasileiro, que conduziram ensaios clínicos aqui no Brasil e em outras partes do mundo para Mpox, ele não foi, apesar dele ser visto como seguro para o tratamento da Mpox, ele não teve a capacidade de melhorar esses casos clínicos, especialmente aqui eu chamo a atenção para o clado 1, que está muito associado com maior taxa de mortes, tá? Então, realmente as esperanças foram eliminadas, né, depois desse fase 2, que foi conduzido na África, e a gente teve um fase 3 recente, que confirmou esse resultado, inclusive com a UFMG participando desse ensaio clínico. Mas aí vem a Thaís Moraes, que é atualmente pós-doc do nosso laboratório, trazer um pouco de esperança para o tratamento da Mpox. E o que a Thaís fez foi testar os mesmos derivados do aminoadamantano que a gente já tinha na nossa quimioteca para o Mpox. E ela fez isso para a vacina e fez isso para o monkeypox vírus, que é vírus de biossegurança 3, assim como o SARS-CoV-2. Ela utilizou células bastante específicas, como o BSC40, nesses ensaios, e ela fez um ensaio que a gente chama de dose e resposta, com diferentes concentrações do vírus, mostrando resultados sensacionais aqui, também com uma IC50 baixíssima, de 0,03, para a amantadina, e os derivados mantiveram esse resultado sensacional, com diferença estatisticamente significativa. Eu chamo a atenção aqui para o 3F2, com uma IC50 de 0,02 micromolar. Isso é realmente muito baixo, indicando que uma concentração mínima daquele antiviral é capaz de inibir 50% da população viral, tá, gente? Então, aqui eu mostro para vocês o que a gente chama de índice de seletividade. Esse índice de seletividade, ele mostra para a gente a segurança desse composto, que é a relação entre a viabilidade de células e a potência daquele antiviral, e geralmente se ela está em torno de 10, quer dizer que a faixa que é capaz de induzir toxicidade e a faixa capaz de induzir atividade antiviral, elas estão numa escala de 10 de diferença, o que é muito importante. Aqui nós temos um índice de seletividade, pessoal, para o 3F2 de 37 mil, tá? Então, isso é um resultado excelente se a gente considera um contexto de um composto extremamente seguro e com uma atividade antiviral extremamente robusta. Esses resultados foram publicados recentemente, e a Thaís mostra mais ainda do que apenas atividade amplo espectro desses derivados do aminoadamantano. O que ela mostra é que esses antivirais, eles estão atuando na morfogênese da partícula viral. O que a Thaís viu por ensaios de microscopia de transmissão é importante lembrar que os poxvírus têm uma característica muito legal. Quando você observa na microscopia, você vai ter uma variedade enorme de morfotipos da partícula viral. Então, ele tem partículas maduras, internas, partículas imaturas,
e a partícula extracelular madura, que é bem rara de ser vista. Então, aqui vocês veem as partículas internas imaturas, as internas maduras, as internas envelopadas e a sebe, que é uma partícula viral difícil de ser vista, que é o seu formato mais maduro na biossíntese viral. E o que a Thais viu é que os derivados do aminodamantano, eles impedem o desenvolvimento dessas formas mais maduras e também das formas intracelulares mais maduras que são extremamente infectivas, tá? Então, esse paper é muito bonito. Quem quiser, depois pode pegar a referência ou pode me mandar um e-mail, eu mando para vocês, vale super a pena ler. Mas a gente não parou aí, a gente utilizou uma estratégia multiparamétrica para tentar entender qual o mecanismo que está acontecendo. Então, a gente utilizou target fishing e docking por análises de bioinformática e utilizamos ensaios antivirais sinergísticos para a gente tentar ver qual que era o elemento que estava sendo bloqueado. E o que a gente chegou à conclusão por esses ensaios de docking e target fishing é que o 3F2 é capaz de inibir o sítio da proteína F13 dos monkeypox, e pode também ser potencial inibidora da F13 de outros ortopox vírus, tá? E esse resultado foi confirmado in vitro, onde a gente coloca um inibidor do 3F2, que é o ST246, né, o tecovirimat, e a gente não observa sinergismo entre esses compostos, indicando que eles estão atuando na mesma via de inibição, né, na mesma via e na mesma molécula. Então, esses resultados foram bastante interessantes, a gente ficou muito empolgado com esses resultados de bioinformática, e agora nós vamos atuar numa perspectiva mais ampla e voltando com uma estratégia de bioinformática bastante interessante. E qual que vai ser ela? Nós vamos fazer uma triagem de uma biblioteca de compostos brasileira chamada Brácoli, né? Então, agora nós vamos colocar o brócoli para fazer uma sopa de letrinhas muito importante para essa testagem de antivirais de amplo espectro. Quem vai fazer isso é a Ellen Oliveira, nossa nova pós-doc aqui do laboratório. Ela está bastante empolgada para trabalhar com essa biblioteca. Essa biblioteca foi desenhada pelo professor Ricardo, da Faculdade de Farmácia, professor Vinícius Maltarroio, professora Renata Oliveira, que também foi nossa parceira desde o início, e vai ser com a ajuda do Matheus Serafim, também da Faculdade de Farmácia, que nós vamos, e a Ellen vai realizar essa análise aí, e triando aí mais de 1.000 compostos que são possíveis compostos antivirais para a triagem de antivirais específicos para retrovírus, que é o foco do trabalho da Ellen. E nós também vamos trabalhar, pessoal, com atividade antiviral, e são as perspectivas da nossa pós-doc Marília Menegato, que está trabalhando em parceria com a professora Deise Martins, do Departamento de Química, Natânia Isabelli, com elementos chamados de porfirinas. As porfirinas são elementos bastante interessantes, porque eles acontecem como compostos orgânicos cíclicos, que são essenciais para a vida. Aqui nós temos a clorofila, que tem um grupamento semelhante às porfirinas, e também a nossa hemoglobina, que também tem esse grupamento de porfirinas, né, específico, esses compostos orgânicos cíclicos. E o que a Marília já fez para mostrar a atividade antiviral dessas porfirinas, foi foi um ensaio onde ela avaliou a capacidade dessas porfirinas de inibir partículas virais do vírus da febre amarela. E ela conseguiu detectar 2 compostos, o NIDV 2 e 8, onde a gente está escrito aqui não detectado, ele zerou a carga viral de vírus da febre amarela, e aqui até 5 logs, tá? E atuando numa etapa antes do encontro do vírus com a célula, ou seja, realmente atuando na partícula viral. E isso está associado com uma característica dessas porfirinas de ativarem reativos de oxigênio. Então, a gente acredita que elas estão atuando em reativos de oxigênio, e esses reativos de oxigênio podem estar atuando no envelope da partícula viral. A Marília foi além e ela pesquisou vários outros vírus. O vírus, além do vírus da febre amarela, esses candidatos a antivirais, as porfirinas, tiveram atividade para
Oropoche, chikungunya, herpes vírus e os ortopox vírus. Então, a gente observa aqui um clássico antiviral de amplo espectro que tem um potencial de atividade virucida, de atuação na partícula viral. Marília está trabalhando nesses dados aqui futuramente para a gente avaliar mais mecanismos, fazendo microscopias de transmissão e outros ensaios para a gente poder confirmar essa atividade antiviral potente das porfirinas. Eu já vou chegando no final, né, da minha apresentação, e eu gostaria de falar um pouquinho do que a gente está caminhando aí, e que a gente conseguiu evoluir durante a pandemia, e em relação a enzimas que têm atividade proteolítica. Então, a gente fez uma parceria em 2021 com um grupo de estudos de uma empresa chamada Mook Farm, que é incubada dentro da University of New South Wales, na Austrália, em Sydney, na Austrália, com a pesquisadora Sarah Vale e o oncocirurgião David Morris. Eles desenvolveram um composto chamado Bromac, que é a combinação de bromelina com a N-acetilcisteína, e utilizando esses dois elementos com atividade proteolítica para clivar mucinas. Mucinas são proteínas extremamente abundantes em muco, em vários tipos de muco, e especialmente mucinas 1 e 5, que são ricas em pseudomixomas, que é um câncer muito grave do trato gastrointestinal e que impede a ação de quimioterápicos. Então, eles utilizaram a atividade da N-acetilcisteína, que é capaz de romper pontes de sulfeto, e a atividade da bromelina, que é capaz de romper ligações O-glicosídicas. A atividade desses dois compostos é sinérgica e induz a quebra proteolítica das mucinas. E o que nós fizemos foi, a primeira coisa, foi investigar se o Bromac, ele tinha alguma atividade anti-spike. Por que nós pensamos isso? Porque assim como as mucinas, a spike é uma proteína extremamente glicosilada e que precisa da sua estrutura tridimensional trimérica para se ligar à ECA2 e entrar dentro da célula. E foi isso que o Eric Pozoc aqui do laboratório, que já estava trabalhando há algum tempo com pesquisas com SARS-CoV-2, ele identificou. O que ele observou é que a spike, na presença do Bromac, e isso a gente fez num estudo com aspirado traqueal de pacientes COVID, obtido do hospital, esse aspirado traqueal era tratado com o Bromac, e em seguida a gente avaliava por Western blot a presença de bandas, produtos da clivagem proteolítica. Então, o que a gente observava é que bandas maiores, elas se reduziam com o tratamento com o Bromac, e as bandas de clivagem, os produtos de clivagem, eles aumentavam após o tratamento com o Bromac. Então, isso foi publicado recentemente na Scientific Reports pelo Eric. E o Giovanni também ampliou o que a gente queria conhecer mais sobre a atividade desse Bromac, o que ele poderia fazer. E o que o Giovanni viu em paralelo com o Eric foi que o Bromac, ele também tinha uma atividade mucolítica para aspirado traqueal de pacientes com COVID-19, aqui antes do tratamento com Bromac e aqui após o tratamento com Bromac. A gente tem em cerca de 5 a 20 minutos uma liquefação do muco praticamente completa na presença do Bromac, enquanto a N-acetilcisteína sozinha não tinha esse poder mucolítico. O que o Giovanni viu também no mestrado dele, inclusive ganhou prêmio de menção honrosa, foi que o Bromac também, ele modulava a resposta imune. A atividade proteolítica do Bromac servia também para proteólise de citocinas produzidas em um sistema in vitro e também no aspirado traqueal dos pacientes que a gente estudava ex vivo, né? Então, obtia o aspirado traqueal, fazia o tratamento com Bromac e avaliava a presença de citocinas nesse meio. Então, esses resultados foram publicados aqui na Biomedicine Pharmacotherapy e na Frontiers Immunology. E o Giovanni brilhou aqui nessas etapas do estudo. Aqui a gente mostra a presença de IL-1 beta e IL-6, que é alvo do Bromac, na presença de forma dose dependente aqui. E esses estudos foram a base para o início de um ensaio clínico fase 2, que aconteceu na Austrália, com os nossos parceiros, e, em seguida, um fase 2,
que nós estamos desenvolvendo, que chama BROM-HES, né? Esse ensaio clínico é o tema de trabalho da Alexandra, nossa doutoranda aqui do programa de pós-graduação em microbiologia. Ele é um ensaio financiado pela Embrapi, pelo Sebrae, pela Mucfarm, 4W Biotech, e a gente está nessa etapa, né, do desenvolvimento, toda a etapa regulatória, treinamento da equipe, para o desenvolvimento do ensaio clínico, que vai iniciar aí entre março e junho deste ano, tá? Já temos a aprovação do Comitê de Ética, mas agora a gente precisa de evoluir com esse ensaio clínico, né? E qual que é a mensagem? A mensagem é realmente o desenvolvimento de antivirais amplo espectro, que possam realizar, ser translacionais, né? Então, a nossa intenção é realmente contribuir, né, from bench to bedside, que é um texto, né, uma sentença que a gente já vem trabalhando na ciência há bastante tempo, mas com muita dificuldade de realmente entregar. Então, o nosso grupo trabalha desde a etapa aqui in silico, passando por in vitro, com modelos animais, em modelos ex vivo, em humanos, e agora nós estamos evoluindo e cada vez avançando mais para os ensaios clínicos, tá? É óbvio que isso tudo precisa ser subsidiado por mecanismos, e hoje a gente sabe que são os mecanismos múltiplos que vão traduzir em um protótipo, um candidato que tenha realmente potencial para tratar a doença, e não simplesmente ser um alvo in vitro antiviral, né? Então, eu agradeço aqui a todos os contribuidores, colaboradores. Então, a gente tem aqui um grupo grande no laboratório trabalhando com diversos trabalhos que a gente desenvolve. Eu não consegui abordar todos os trabalhos que a gente desenvolve aqui. A gente tem grandes parceiros no departamento de Química da Farmavax, aí chama a atenção do Ângelo também, que é um grande parceiro, do pessoal da Rede Mineira de Antivirais, né, que é o pessoal, professora Erna Kron, Giliane Trindade, Jaqueline Germano, e toda a equipe, né, que trabalha com a gente. A gente tem parceria também com o INCT-POX, que é também coordenado pela professora Erna e a professora Giliane, professor Flávio da Fonseca, que é meu parceiro de laboratório, a todos os colaboradores aqui da Faculdade de Farmácia, em especial Renata Oliveira e Vinícius, né, que trabalharam tanto com a gente, e os colaboradores da Faculdade de Medicina, que nos apoiam, né, e têm nos apoiado nessa última fase aí. E aos colaboradores nacionais, agências financiadoras, e internacionais também, né? Eu agradeço, aproveito esse momento aqui para agradecer também a todos que passaram pelo laboratório e deixaram sua contribuição enorme, muita alegria para mim poder ter participado da formação de todos eles e ter tido, né, a contribuição deles nos trabalhos que a gente tem desenvolvido. Vários deles estão aqui, alguns, a grande maioria aqui são dos vigentes que estão conosco, aí dos vários congressos. Agradeço demais a contribuição deles. Isso aqui que a gente está mostrando é o trabalho dos meninos no laboratório, e eu aproveito aí para chamar todos para vir passear aqui na universidade. Para quem não veio no último CBV, né, no Congresso Brasileiro de Virologia, que foi aqui na UFMG, que venham nos visitar, que venham aqui conhecer um pouquinho do que a gente faz na pesquisa, e agradeço novamente, Danilo, e ao Viroclube, pela oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho da nossa pesquisa, tá ok? Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Jordana, a palestra maravilhosa. Pessoal, a câmera e o microfone estão abertos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a professora Jordana, pode levantar a mão e fazer pergunta. Olha, tem umas no chat aqui. Tem uma pergunta, o Matheus Rodrigues falou, parabenizou pela palestra. É sempre gostoso ouvi-la, principalmente com um tema que se destaca cada vez mais frente ao controle de doenças virais. Nesse sentido, além de derivados do canabidiol, adamantano e bromélia, seu grupo também testa ou pretende testar extratos/óleos essenciais de plantas nativas brasileiras contra os ortopoxvírus? Sim, obrigada, Matheus, né, um aluno muito querido, Matheus, eu agradeço muito. A pergunta é excelente. A gente trabalha, eu não tive tempo de mostrar aqui, mas a gente tem trabalhado com produtos naturais. A gente sabe que 80% da população mundial utiliza produtos naturais
como antivirais e para tratamento de doenças de uma forma geral. Então, o Remdesivir, né, o Monopiravir, e esses, o Paxlovid, né, para o SARS-CoV-2, isso aí é restrito a um grupo muito pequeno da nossa população mundial, e a gente sabe que os produtos naturais vêm aí e vêm para ficar. Agora, o que a gente tem que fazer é um uso racional deles e dos que efetivamente demonstram atividade antiviral. E a gente tem visto isso para os BRETs, né, que são na verdade, um conjunto de extratos vegetais que a gente tem testado. Eles são derivados de 5 plantas diferentes, e um de 5 plantas e outro de 2 plantas, e esses que a gente chama de Bretvir, alguns dos meus alunos, inclusive, desenvolvem o pós-doc, e o doutorado com os BRETs, e eles têm mostrado uma atividade de amplo espectro fantástica, fantástica. E isso, obviamente, a gente tem uma mistura de compostos ali, né, e eles vão estar atuando em sinergia, né, e a gente observa que quando a gente faz formulações e tira alguns elementos, muitas vezes para alguns vírus a gente, na verdade, reduz a atividade antiviral, né, isso é bastante interessante. Mas eu acredito que os produtos naturais, eles também têm como contribuir como possíveis antivirais de amplo espectro. Então, a gente trabalha nessas duas vertentes, né, dos small molecules, né, das moléculas sintéticas, dos derivados, e que vão ser, obviamente, obtidos e racionalizados, né, por estratégias em sílico, até eles chegarem, né, como atividade, para ser avaliados como atividade antiviral. Mas a gente tem também os produtos naturais, e a gente tem, espero na próxima, né, Danilo, trazer um pouquinho do que de natural, que dá muito certo, e que a gente está impressionado com o resultado. Mas obrigado pela pergunta, Matheus. Vamos agendar uma próxima palestra aí, acho maravilhoso. Ó, tem várias perguntas. A Rebeca quer saber se vocês estão fazendo alguma coisa com o HTLV, voltado para o HTLV. Rebeca, excelente pergunta. A gente trabalha com um amplo espectro de vírus, né? Eu mostrei alguns vírus aqui e não mostrei o HTLV, mas a gente trabalha, sim. Inclusive, a gente testou tanto o Bromac quanto os BRETs para atividade antiviral em uma célula. O HTLV, esse vírus todo diferente, né, que eu amo muito. O HTLV, na verdade, é um vírus que ele não faz muito brotamento celular, então não é igual esses vírus que a gente falou, SARS-CoV, monkeypox, que você pega o vírus purificado, você infecta uma célula e ali você observa a placa de Lise. Então, o HTLV não gera placa de Lise e ele não brota, né, então ele praticamente fica num estado de infecção latente, vamos pôr assim, uma latência que a gente chama de latência funcional, e como que ele se expande? Ele se expande por proliferação celular, né, e assim como, por exemplo, HPV, que é muito clássico, né, então a gente utiliza uma linhagem contínua que é permanentemente infectada com HTLV, e aí a gente trata com composto. Então, o Bromac teve atividade antiviral para HTLV, e agora a gente está numa etapa de combinar. Como essa célula que a gente tem é uma célula leucêmica, né, o HTLV é um oncovírus, ele gera uma leucemia, a gente está combinando Bromac e BRETs com quimioterápicos. Então, a gente vai fazer essa etapa para a gente poder ver efeitos sinergísticos que esses elementos poderiam ter para o tratamento de HTLV. A gente sabe que, e como que seria o mecanismo, por exemplo, por que o Bromac, que tem atividade proteolítica, vai ter atividade anti-HTLV. Primeira coisa é o seguinte, a célula tumoral que a gente tem, que é infectada com HTLV, ela cresce em tumores mesmo, em grumos, né? Para ela crescer, ela tem que estabelecer contato de uma com as outras, e a gente vê que a célula infectada, ela inclusive tem uns estriamentos na ponta da membrana, e o que o Bromac faz é clivar essa célula ela se desconecta quase, não vou falar organoide, mas é como se fosse um microtumor, né, são clumps que a gente vê na cultura celular, e quando ela faz isso é um sinal para a célula de que ela está em processo de morte. Então, a gente está avaliando os mecanismos de como isso acontece, mas é bastante interessante. Mas excelente pergunta, mas temos muita coisa, estamos fazendo muita coisa para HTLV. Espero marcar uma outra oportunidade para mostrar os trabalhos de HTLV também, viu, Danilo? Com certeza. Estou só me comprometendo aqui, né? O professor Fernando Barroso, ele
parabenizou pela palestra, e ele falou que na sua apresentação foi abordado o potencial dos análogos de CBD como antivirais através da inibição do ACE2. Sabemos que o ACE2 desempenha um papel cardioprotetor vital. Quais estratégias são empregadas para a segurança cardiovascular? Isso é bastante importante, né? E o CBD em si, ele, na verdade, a gente sabe que ele é um pouco tóxico para a célula em si. Então, nós temos feito aqueles sistemas de acetilação que vão, na verdade, impedir a toxicidade da célula. Agora, um sistema para segurança cardiovascular, Fernando, a gente tem que realmente fazer os tratamentos em vivo, né? Os tratamentos em vivo têm sido feitos e os análogos de CBD têm sido muito bem tolerados, especialmente o CBD acetilado em um sistema de delivery com ciclodestrinas, né, que é o que a gente tem feito, isso é um trabalho que o Eric está desenvolvendo no laboratório, né, que são os ensaios pré-clínicos com o CBD acetilado. A gente tem visto que o CBD acetilado com ciclodestrinas, lembrando que o Remdesivir, ele é um medicamento que ele não tem biodisponibilidade boa, então o Remdesivir, ele é funcionalizado em ciclodestrinas, né, que é como se fosse um túbulo, assim, onde você coloca o medicamento dentro e a ciclodestrina faz o delivery, né? Então, a segurança cardiovascular, Fernanda, a gente vai tentar garantir num sistema, aí eu tenho que fazer isso num sistema in vivo, né? O que a gente publicou foi mecanístico, né, in vitro, num sistema in vivo, num sistema onde tem a ciclodestrina, onde eu posso fazer delivery especializado desse medicamento, onde ele precisa chegar, e com um sistema acetilado, onde você não vai ter tanta inibição de ECA2, mas você vai ter mais segurança e entrega e biodisponibilidade. Mas está sendo feito ainda, a princípio, nos nossos ensaios de toxicidade, a gente não viu dano cardiovascular com os derivados de CBD. Né, mas é muito importante, sim, quando a gente atua numa molécula que é do hospedeiro, né, como é o caso do CBD, ele vai estar atuando na ECA2, a gente tem que pensar em segurança, né, gente, que foi aonde a gente esbarrou lá na cloroquina, né, excelente pergunta, viu? Perfeito. E o Emerson perguntou se já foi avaliada a indução de resistência desses derivados de adamantanas, uma vez que foi o principal problema dos primeiros antivirais do grupo. Ótima pergunta, Emerson. Os derivados do aminodamantano, nenhum deles funciona para influenza. Isso a gente testou no laboratório, quem testou isso foi o Caio, né? Então, o Caio testou para influenza, e mesmo os derivados sendo modificados, né, em relação à droga original, eles geraram resistência para influenza. Agora, lembrando que influenza, gente, é um vírus de genoma segmentado, né? Então, a capacidade dele de gerar novas variantes é exponencialmente muito maior em relação ao SARS-CoV-2 e ainda muito maior do que os poxvírus, que são extremamente conservados, tá? Então, eu acredito que com a evolução do SARS-CoV-2 e com a Omicron fazendo fusão direta, entrada direta na célula, a gente tem que realmente ver se o SARS-CoV-2 vai ser um alvo interessante, por exemplo, para os derivados do aminodamantano. Mas para monkeypox, eu acredito que seja bastante promissor, porque eu não acredito que vai ter resistência. E lembrando que a gente testou para mais de um ortopox vírus, inclusive, ou seja, vírus de espécies diferentes tiveram resultados interessantes e foram susceptíveis ao aminodamantano e aos derivados, né? Então, isso garante para a gente que a gente não teria resistência, especialmente para monkeypox. Agora, para SARS-CoV-2 pode existir parcialmente, e para influenza, nenhum dos derivados foi eficaz. Então, esse não é um tratamento que a gente poderia aplicar, por exemplo, para influenza. Teria que evoluir mais com esses derivados aí, tá, Emerson? Obrigado pela pergunta. Tem mais uma do Luca, ele deu os parabéns, e aproveitando que você falou de toda a questão do bench to bedside, ele queria saber qual tem sido o principal gargalo para levar os compostos dos ensaios in vitro até os estudos clínicos? Nó, Luca, essa Dinheiro. pergunta é aquela assim, você pergunta gargalo, é tudo, é dinheiro, né, Danilo? Assim, é dinheiro, infraestrutura, apoio regulatório, né? Assim, é uma imensidão de coisas que são necessárias para você levar um medicamento
para a Anvisa, né, assim, para você produzir o que a gente chama de DDCM, né, que é um dossiê do medicamento que você leva para registrar um medicamento novo e para fazer ensaio clínico dele, que é uma coisa, assim, de um volume muito grande, sabe? E eu fico vendo que a gente já estreitou esses laços durante a pandemia, eu vejo que a gente aumentou o número de translação que nós estamos fazendo do que sai do laboratório e vai para o ensaio clínico, mas eu vejo que é realmente, assim, é um gargalo, esse momento aí é o que eles chamam de vale da morte, né, é realmente o vale da morte. Agora, realmente, em primeiro lugar, é financiamento, e em segundo lugar, é pessoas interessadas em fazer pesquisa clínica. Muitas pessoas na ciência, ninguém chega e fala assim, eu quero fazer pesquisa clínica, a pessoa quer ir para o laboratório, ela quer pipetar, ela quer colocar o vírus na célula, e a gente não tem essa cultura do ensaio clínico. Então, eu vejo isso muito como uma questão que talvez daqui a 10, 20 anos a gente vai estar muito melhor, porque a gente vai ter desenvolvido um pouco mais de treinamento de equipe para se desenvolver em ensaio clínico, né? Ninguém quer ficar, por exemplo, escrevendo relatório e documento para a Anvisa. Você quer fazer o seu trabalho de laboratório, né? Até eu, né, gente? Se vocês puderem me perguntar, eu vou querer ir lá fazer citometria, fazer ensaio de virometria de fluxo, fazer ensaios antivirais. Até eu vou querer isso. Mas é isso, sabe, Luca? Eu acho que a gente precisa de financiamento e a gente precisa de uma cultura de ensaio clínico na ciência, assim, de valorizar isso e de encarar, ter coragem mesmo para você avançar com esses medicamentos, uma vez tendo o recurso e a infraestrutura adequada. Mas é uma pergunta importante. Perfeito. Alguma pergunta a mais, pessoal? Eu sei que a gente já passou um pouquinho do horário. Eu tenho uma curiosidade, acho que ela é bem rapidinha. Tá? Quando você falou, na verdade, das adamantanas, que você está trabalhando principalmente para monkeypox, a gente sabe que ela trabalha muito nos canais de íons, né? Então, vai trabalhar ali no canais de íons, e você comentou da F13, que ela atua na F13, mas a F13 está mais relacionada com a montagem do vírus e a saída do vírus na célula, né? Eu fiquei curioso, na verdade, no mecanismo que ela poderia estar atuando nessa proteína e não no canal iônico, por exemplo, ou se é do canal iônico também. Eu fiquei um pouco curioso. Isso é uma pergunta fantástica, né, Danilo? É por isso que eu acho que, para a gente ter achado essa IC50 tão baixa, né, ou seja, um composto tão potente para um antiviral, eu não acredito que ele está atuando numa única molécula. Eu acredito que ele está atuando em mais de uma molécula. Quando a gente faz o ensaio sinergístico, a gente vê claramente que ele está atuando na mesma via de que um inibidor da F13. Então, ele está tendo uma atividade lá, e no docking ele se alinha com essa molécula, mesmo ela não sendo um canal iônico. Mas a gente sabe que o monkeypox, ele tem de 4 a 8 viroporinas diferentes. Então, esse composto, ele também pode estar atuando nas viroporinas do monkeypox. Agora, o que a gente não conseguiu fazer o estudo das viroporinas do monkeypox, que é uma coisa que a gente quis muito fazer. As estruturas cristalográficas dessas proteínas, elas têm que estar bem descritas para a gente fazer estudos em sílico, para poder tentar começar a descrever mecanismo. E a gente não tinha uma descrição muito clara, e não tinham estruturas muito bem feitas e cristalizadas na literatura para a gente poder fazer um estudo em sílico e, às vezes, até in vitro, para estudar a atividade das derivadas aminoadamantano contra as viroporinas de monkeypox. Mas uma coisa foi clara, e isso o revisor, né, questionou, a gente conversou, inclusive discutimos isso no artigo, né, na discussão, de que a gente acredita que mais de um alvo é possível, o F13 é o mais cabal para a gente, mas que as viroporinas também poderiam ser alvos do 3F2, especialmente o 3F2, que foi o derivado que deu mais
que dê maior atividade. Então, eu acho que o que está acontecendo é isso, né? Eu acho que esses antivirais, eles são de amplo espectro, não só por atuar em mais de um vírus, mas eles são de amplo espectro porque eles produzem uma atividade imunomoduladora, uma atividade antiviral, e também porque atuam em mais de uma molécula dentro do ciclo de multiplicação viral. Então, essa que é a mensagem, né? É que às vezes a gente vai muito pensando, olha, tal coisa liga em tal coisa, mas no sistema biológico, no sistema vivo, talvez não seja só isso, não. Os mais potentes vão atuar em mais de um lugar. Não sei se é isso que você teve dúvida, mas Sim. é mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. Novamente, muito obrigado, professora Jordana, por participar. Parabéns pelo trabalho fantástico que você faz. Acho que eu fiquei muito animado com as coisas que você mostrou aqui para a gente, e as portas do Viroclube estão sempre abertas. Eu vou cobrar aquelas palestras extras, tá bom? Vai ser um enorme prazer para mim, viu, Danilo? Muito obrigada. E eu queria te dar parabéns por essa iniciativa do Viroclube. Eu acho, sempre vejo nas suas postagens, eu acho isso fantástico. Eu acho que os meninos jovens precisam de estar mesmo integrados, inteirados aí, né, com essas iniciativas, porque é assim aí que a gente tem umas pílulas de sabedoria, a gente vai tendo novas ideias aí para as coisas que a gente mesmo faz no laboratório. E eu estou à disposição sempre para palestras no futuro e para colaboração aí no que você precisar aí na sua pesquisa, tá ok? Com certeza, muito obrigado, viu? Obrigada a todos pela presença também. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal, até a noite.